Que bom que você está aqui. Sinal de que, mesmo no cansaço, o seu coração ainda procura a Deus. Pode fechar os olhos por um instante. Respire fundo. O dia passou, com tudo que ele teve de bom, e com tudo que ele teve de difícil. Com as palavras ditas e as que ficaram presas. Com os acertos e também com os erros. Você não precisa carregar isso sozinho esta noite. Vamos rezar juntos o Salmo 51, a mais bela oração de arrependimento e de esperança que a Bíblia nos deu. Uma oração para chegar diante de Deus exatamente como se é. O Salmo 51 é conhecido pelo seu primeiro versículo em latim: Miserere mei, Deus, tem misericórdia de mim, ó Deus. A Igreja o reza há mais de 1000 anos, especialmente na liturgia das horas, na madrugada das laudes. É o salmo de quem olhou para si mesmo com honestidade e viu o que preferia não ver. E ainda assim, em vez de fugir de Deus, correu na direção dele. Porque quem escreveu este salmo sabia de algo que nós às vezes esquecemos, que a misericórdia de Deus é sempre maior do que qualquer falha nossa. Este salmo não foi escrito para os perfeitos. Foi escrito para nós, para as noites em que chegamos diante de Deus de mãos vazias, pedindo apenas um coração novo. Agora, antes que o salmo comece, coloque a mão sobre o peito, se quiser. Escuta estas palavras como quem recebe água. Deixa cada versículo pousar. É Deus falando a você, e é você falando a Deus. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade, e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que é mal à tua vista, para que seja justificado quando falares, e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no secreto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo, e ficarei limpo, lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que quebraste. Esconde o teu rosto dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua cantará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca proclamará o teu louvor. Pois não te comprazes em sacrifícios, senão eu os daria, não te agradas de holocaustos. Os sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, ao coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Faze o bem a Sião, segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. O salmo começa com um pedido que parece simples e carrega um peso imenso: tem misericórdia de mim.
não segundo o que mereço, segundo a tua benignidade. Há uma honestidade brutal aqui. Quem reza assim não traz desculpas, não minimiza, não diz que foi pouca coisa. Diz: eu sei o que fiz. O meu pecado está sempre diante de mim. Quantas vezes ao longo deste dia você fez algo de que se arrependeu? Uma rispidez com quem você ama. Uma omissão. Um pensamento que você não gostaria que alguém visse. A noite tem esse poder de trazer tudo à superfície. Mas o Salmo nos ensina que trazer a superfície diante de Deus não é tortura, é o começo da cura. Deus não se surpreende com o que você é. Ele já sabia. E continua te esperando, de braços abertos, como Pai. No meio do Salmo há um versículo que a igreja repete como um suspiro de esperança: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Repare na palavra cria. Não conserta. Não remenda. Cria. É o mesmo verbo do início do Gênesis, quando Deus tirou o mundo do nada. O salmista sabe que não é capaz de se reformar por conta própria. Ele não pede força de vontade. Pede uma obra de Deus. E isso é profundamente libertador. Você não precisa chegar ao sono desta noite com tudo resolvido dentro de você. Você não precisa se consertar antes de merecer a presença de Deus. A oração de um coração quebrantado já é o coração se abrindo para ser recriado. Durma com essa esperança: Deus é o artesão. Você é o barro. E o barro pode descansar nas mãos do oleiro. Há um pedido no final do salmo que toca fundo em quem está carregado: restitui-me a alegria da tua salvação. Restitui. Devolver o que foi perdido. Há noites em que a alegria parece ter ido embora. O peso das responsabilidades, os conflitos do trabalho, o medo pelo futuro dos filhos, a saudade, a solidão, tudo isso pode roubar a leveza do coração. E o salmista não finge que a alegria sempre está lá. Ele pede que ela volte. Isso também é oração. Dizer a Deus: eu perdi o sabor. Eu perdi a leveza. Me devolve. E Deus devolve, não sempre da forma que esperamos, mas sempre da forma que transforma. Santo Agostinho dizia que o nosso coração está inquieto enquanto não repousa em Deus. Esta noite, o repouso começa aqui, entregando o coração cansado e pedindo que Ele o encha de novo com a alegria que só Ele pode dar. Senhor, chegamos diante de Ti nesta noite sem nos esconder. Conheces o nosso dia melhor do que nós mesmos. Sabes onde erramos, onde ficamos aquém, onde o coração se fechou quando devia ter se aberto. Não te pedimos que esqueças quem somos. Pedimos que sejas quem Tu és, misericordioso e cheio de bondade. Cria em nós, esta noite, um coração mais limpo. Afasta de nós o peso da culpa que paralisa e enche-nos com a leveza do perdão que liberta. Guarda os nossos sonhos. Guarda os que amamos. E quando amanhecer, que sejamos um pouco mais novos por dentro do que fomos hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que esta noite seja de paz para você e para os seus. Deus te vê, te conhece e te ama, exatamente como és. Amanhã há um novo salmo te esperando aqui. Se o Miserere tocou o seu coração, inscreva-se no canal. Toda noite há uma oração nova, um salmo novo, um convite para repousar em Deus. Boa noite.